Mas antes da gente chegar na Sheila fisioterapeuta, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Tem uma coisa na vida da Sheila que ela começou a trabalhar muito cedo. Começou a trabalhar aos 12 anos de idade. Como foi isso, Sheila? Você acha que isso, de alguma maneira, tirou um pouco da tua infância ou te prejudicou nos estudos ou foi muito tranquilo? Não, foi muito tranquilo. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe engravidou do meu irmão. E aí, quando eu tinha 8, minha mãe engravidou do Douglas. E aí, minha irmã tinha 11, 10 ou 11, eu tinha 9 ou 8, não lembro, não me recordo. E o pai e a mãe trabalhavam na roça. Na época, o pai tinha bicho da seda. Então, a gente tinha uma rotina assim. A minha infância foi muito legal. Muito legal. Foi muito divertida, assim. Cara, foi uma infância muito bem aproveitada. A gente brincou demais. A infância no interior, apesar de ter trabalhos, ela oferece muitas opções, né? Nossa, foi muito legal. Assim, a gente brincou muito de tudo que vocês imaginarem, assim, ó. De pular de uma árvore para outra, de ser atropelado pelo próprio carrinho de rolimã que tinha capotado. Legal. De fazer as coisas escondidas do pai e a mãe. A brincadeira era essa? Ser atropelado pelo carrinho? Ser atropelado pelo próprio carrinho. Você estava se preparando para o futuro. Exato. Nunca tinha pensado. Você estava ensaiando. Nunca tinha pensado, mas isso foi um ensaio. Depois a gente conta esse detalhe aí. Nunca tinha pensado. Mas assim, a gente brincava de luta, assistia um filme. Eu lembro que passou um filme na sessão da tarde uma do vez. Van Damme? Não, se chamava A Gangue do Bairro de Trás. Alguma coisa assim. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Não sei, eu sei que eram uns caras chineses, assim, que eles faziam um movimento com a mão e saíam uns raios. É isso aí mesmo. Vocês lembram desse filme? Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu lembro de uma tarde que eu, minha irmã, a Cândida e o Thiago, que são filhos da minha madrinha, eles eram uns vizinhos que moravam do ladinho, assim. A gente assistiu esse filme e a gente falou, cara, nós vamos fazer essa luta aí. Muito bom. Isso é bom demais, né? Era isso que a gente fazia, a gente lutava, né? Tinha assim, 2 lutavam e os outros 2 eram treinadores. A gente fazia guerra de barro no açude. Muito legal. A infância foi muito legal. Eu legal. conheço esse tipo de infância. Foi muito legal. E aí, só não posso nem revelar sobre os outros elementos que a gente fazia guerra também. Sabe que no interior os animais deixam muitos elementos assim, que podem ser utilizados. E é melhor nem contar. Para não mudar as impressões que as pessoas têm, né? E aí, quando minha mãe engravidou, meu pai tinha bicho da seda. E a Cris, ela sempre foi mais miudinha do que eu, né? Magrinha, mais baixinha. E eu sempre fui fisicamente mais forte. Eu era mais gordinha na infância, né? E aí, conforme a gravidez da mãe foi evoluindo, ela não pôde continuar ajudando o pai na mesma intensidade que ela ajudava. Sim. E aí, eu passei aí com o pai pra roça para fazer algumas coisas. Já ia antes, já dirigia trator com 8 anos, né? Mas, enfim, aí eu precisei ir fazendo algumas coisas. E eu me lembro, eu lembro assim, ó, perfeitamente de uma coisa que determinou várias coisas na minha vida até que eu aprendi a lidar com isso. Um dia a gente tava cortando amora na lavoura e o pai falou assim, olhe bem para isso que você tá fazendo agora. E pense que a única forma de você melhorar de vida e não precisar fazer isso pro resto da vida é estudando e trabalhando. E aí, escreveu uma coisa assim na minha cabeça, que eu tinha que me matar de estudar e trabalhar pro resto da vida. Que era só isso que poderia fazer a gente melhorar de vida. Bem. Exatamente. E não que essa vida fosse ruim. Mas o pai queria dizer assim, ambições maiores, né? Sim. Que a gente não precisasse desse trabalho pesado, enfim. E aí, com 12 anos, minha irmã já trabalhava desde muito cedo também. E aí, com 12 anos, uma vizinha falou assim, que precisava de alguém para limpar a casa dela, pelo menos uma vez por semana. E aí, com 12 anos, eu comecei a ir limpar a casa dela uma vez por semana. Aí, de repente, já estava indo 2 vezes por semana, enfim. E desde então, eu sempre trabalhei. Só que eu acho que isso foi muito legal, porque não atrapalhou a infância de forma nenhuma. Não atrapalhou os estudos. Eu entrei para a faculdade trabalhando e ainda fazendo atividades extras para auxiliar nas despesas. E eu acho que isso fez, primeiro, entender o valor do estudo, né? Segundo, aprender o valor do trabalho.
E eu acho que não foi nada difícil, porque cada coisa ficou no seu lugar. Nenhuma coisa roubou o espaço de outra. Uhum. Né? Então, eu acho que foi muito pelo contrário, foi muito construtivo. Tanto- Pois é, e você seguiu esse caminho, né, Sheila? Quando você foi para a faculdade, a mesma coisa. Trabalhando, fazendo extras, cursando, você fazia pela manhã? Exatamente. Cursou Unicep Fisioterapia, 2 vizinhos, no período da manhã. Exato. E aí, como era essa rotina? Aí também foi uma época muito divertida, porque eu nunca tinha saído de casa, né? Mas parou com o negócio de ser atropelada pelo carrinho de rolimã. Não, aí parou. Aí foram outras atividades aleatórias. E eu fui de São João para 2 vizinhos todo dia até encontrar um lugar para morar lá. E aí eu morava numa casa que era bem pertinho da faculdade, era uma casinha de fundos do lote, assim, uma casinha bem velhinha, assim, que ninguém morava, eu acho. E tipo assim, alugaram pra gente porque era universitário e tal, né? E aí eu fui morar com uma menina que tava na mesma turma que eu e a irmã dela. Elas eram de Pérola do Oeste. E aí, como a aula era de manhã, existia a situação de que também meus pais não tinham uma condição legal, mesmo eu sendo bolsista, tinha despesas, Claro. né? E aí eu precisava trabalhar para auxiliar nisso. Eu comecei a trabalhar na livraria da faculdade, então eu trabalhava das 6 às 11, né? Que era o horário da aula à noite na faculdade. E eu tinha os períodos da tarde livre. Eu comecei a fazer estágio muito cedo ainda, na metade do primeiro ano, por aí. Nunca tinha tido uma aula prática, mas já estava fazendo estágio para observar mesmo, né, os estágios observatórios, enfim, circulando pelas clínicas dos professores. E aí também, como não podia ter um trabalho que fosse em horário fechado durante a tarde, porque às vezes eu tinha atividades da faculdade, eu acabava fazendo crochê para vender, para auxiliar nas despesas. Olha só. Exatamente. Aí vendi muito tapete, muita cortina, né? Deve ter muita gente aí com a casa ainda com tapete, com cortina produzida pela Sheila. Exatamente, crochê dura para sempre, né? Sim. Mas tu sempre foi muito, muito curiosa, né, Sheila? Fui. Sempre muito curiosa, sempre desbravando coisas, sempre inventando coisas, sempre muito inventiva, né? E eu acho que isso foi instigado, né? Eu acho que isso foi da infância que a gente teve. Porque o pai e a mãe sempre estimularam a gente a brincar bastante, a descobrir coisas novas. A gente era muito explorador na infância. Então foi isso, né? Essa vontade de fazer as coisas que seguiu conforme o tempo foi passando, não foi parando. Que coisa boa, né? Porque a curiosidade parece que ela de fato move as coisas, sei lá, move o mundo, né? De quando tu de fato tem algo ali que tu quer desbravar, que tu quer... seja aquilo que tu avança no sentido dos estudos para te melhorar como profissional ou de... Não, de repente acho que seria legal de aprender a tocar cavaquinho, por exemplo. Exato. Tá aí a curiosidade, né? E é uma... Eu uso muito esse termo da insatisfação permanente. Mas não é insatisfação no sentido literal, é um não conformismo. Né? Então, realmente, nunca tá bom. A gente sempre tem espaço para um pouquinho mais. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para evitar o tédio, né? Exatamente. Exatamente.